a gente viu que o racismo se estruturou a partir de uma hierarquia, né, criada artificialmente, convenientemente, politicamente, para legitimar e reproduzir desigualdades profundas, né, violentíssimas ao longo da nossa história. A gente viu que existiram projetos e existem projetos políticos de Estado que são intencionalmente voltados para aniquilação em todos os níveis de pessoas não brancas, negras e indígenas no Brasil principalmente. A gente viu que um dos artifícios aos quais mais se recorre para praticar essa violência estrutural, essa violência interpessoal, é a negação do status de ser humano a essas populações, né? Ou de dizer que elas são menos humanas, né? Desumanizar significa desvalorizar as pessoas naquilo que elas têm de mais importante, que é, inclusive, a capacidade de construir conhecimento, né, de elaborar sobre a vida, de transformar o mundo. Né? O máximo que se faz quando se reconhecem essas colaborações, essas criações, né, dos povos africanos, seja dentro da África ou em diáspora, os povos nativos indígenas no Brasil e em outros países, é de dizer que eram sociedades menos desenvolvidas ou primitivas. A gente tende a reproduzir essa ideia, né, hierárquica de que o branco é o auge da humanidade, é o auge da civilização. Existe, né, um processo de apagamento que a gente precisa começar a desconstruir, né, que é o de e que é muito feito na escola, inclusive, e na universidade, que é o de menosprezar ou de simplesmente fingir que essas contribuições não existem. E esse vídeo vai se dedicar a dar uma pincelada, né, em algumas das criações e as pessoas, as personalidades, né, indígenas e negras que fazem acontecer o melhor, né, para a cultura brasileira, para a nossa sobrevivência. Então, eu quero só advertir que é uma lista muito curta, né, que está aqui, que eu consegui selecionar. Era só uma provocação, tá, para que desperte a curiosidade e a necessidade de buscar essas referências, né? Existem já obras, indico fortemente a obra da Bárbara Carini, que também está referenciada lá no final, que se chama A História Preta das Coisas. Ela lista um monte de invenções e criações científicas e inovações tecnológicas de povos africanos dentro e fora da África. Então, existe um vasto material na internet. Isso aqui é só uma provocação, tá? Ainda limitada, ligeiramente arbitrárias. Vocês vão perceber que tem várias personalidades que não estão citadas aqui, mas isso aqui tem só um caráter de evidenciar um pouco, né, de como essa invisibilidade ela não tem sentido, né, ela também é feita de forma arbitrária e que pode começar e precisa começar a ser desfeita. Vamos dar uma olhada nos slides? Olha, a Sueli Carneiro, que é uma das maiores intelectuais no Brasil, ela tem essa citação que eu faço questão de ler porque acho muito importante. Inclusive, abre, né, o livro da Bárbara Carini, que eu estou citando, que diz assim, ó, é um fenômeno que ocorre pelo rebaixamento da autoestima que o racismo e a discriminação provocam no cotidiano escolar. Pela negação aos negros da condição de sujeitos de conhecimento, por meio da desvalorização, negação ou ocultamento das contribuições do continente africano e da diáspora africana ao patrimônio cultural da humanidade, pela imposição do embranquecimento cultural e pela produção do fracasso e evasão escolar. A esses processos denominamos epistemicídio, que é o genocídio praticado contra o conhecimento, né, de povos negros e indígenas, o apagamento. Então, vamos falar um pouquinho dos povos de origem africana e algumas poucas das suas tecnologias. A primeira universidade do mundo, Al-Qarawini, ela foi criada no Marrocos e não em Bolonha, como a gente pode ver aí. Pesquisei no Google e, nossa, é um monte de referência falando da primeira universidade sendo a europeia, sendo que essa universidade no Marrocos ela foi criada 200 anos antes da primeira universidade europeia. Ela também abriga a biblioteca mais antiga no mundo, que conta até hoje com mais de 4.000 manuscritos raros. Então, a universidade foi criada na África. No Antigo Egito viveram
sábios como Imhotep, que é considerado, né, um dos primeiros arquitetos, médicos e engenheiros do mundo. A gente sempre fala de Leonardo da Vinci, né, como um gênio que criou inovações notáveis em várias áreas do conhecimento, e fala pouco de Imhotep, né, que viveu no Antigo Egito. O osso de Lebombo, né, que é um artefato descoberto na Suazilândia, ele é considerado o artefato matemático mais antigo do mundo, né? Então, a matemática não foi criada na Europa, gente. Então, 35 mil anos antes de Cristo é datado esse artefato, que é um objeto usado para cálculos matemáticos. O pão assado em forno, que a gente come todo dia, ele surgiu há 7 mil anos antes de Cristo em Kemet, no Antigo Egito. A mancala, que é um dos primeiros jogos matemáticos do mundo, também surgiu no Antigo Egito há cerca de 4 mil anos. As primeiras ligas metálicas que a gente usa para tudo foram desenvolvidas em África por volta do século V a.C. O ácido acetil salicílico, que todo mundo usa, AS, já era usado medicinalmente desde a antiguidade no Egito. Ele foi sintetizado artificialmente só em 1899, mas a substância já era usada medicinalmente no Antigo Egito. A cura da hanseníase, que ficou muito tempo conhecida como lepra, ela só foi possibilitada pela criação de uma farmacêutica negra estadunidense chamada Alice Augusta Ball. Né? Ela desenvolveu um óleo injetável que foi o tratamento mais eficiente até os anos 1940. A tecnologia 3D foi criada a partir de uma descoberta da doutora Valerie Thomas, em 1976. Trabalhou na NASA até 1995 e participou de grandes e famosos projetos da agência. O marca-passo cardíaco, fundamental para o tratamento de doenças do coração, foi criado por um engenheiro e cientista negro estadunidense chamado Otis Frank Boykin. O absorvente menstrual, né, fundamental para todas as pessoas que menstruam, foi criado por Mary Beatrice Davidson Kenner, também uma mulher negra estadunidense. Entre os grandes pensadores negros brasileiros, eu cometi a arbitrariedade de selecionar, né, alguns que têm relação direta com a universidade, né, com a academia, e foi arbitrário no sentido de reconhecer, porque afinal é daqui que a gente está falando, né, de uma instituição de educação, ciência e tecnologia, né, e porque eu reconheço que a gente ainda tem uma dificuldade muito grande de estudar, de reconhecer essas personalidades, né, aqui no Brasil, e que a gente precisa urgentemente remover essa invisibilidade, porque são grandes intelectuais, né, inclusive nas ciências humanas. Então, a primeira que eu destaco é a Sueli Carneiro, que é uma filósofa, pesquisadora e ativista, fundou o GLE10, que é o Instituto da Mulher Brasileira, uma instituição extremamente relevante no combate ao racismo, a formação de artistas intelectuais negros antirracistas. Para vocês terem ideia, Mano Brown frequentou desde jovem o espaço do GLE10, foi fundamental para a formação dele, como ele mesmo fala. Né? Aliás, deixo aqui a dica. A entrevista da Sueli Carneiro para o podcast do Mano Brown é uma das coisas mais importantes que eu já ouvi e acessei como cientista social. Todo mundo tem que ouvir, é um tratado sobre o Brasil, tá? Ela é uma voz proeminente do feminismo negro, tem doutorado em educação pela USP, com foco em filosofia da educação. Primeira mulher negra a receber o título de doutora honoris causa pela Universidade de Brasília e tem inúmeros prêmios, inclusive internacionais, pela sua obra. Sempre que puderem, procurem pela Sueli Carneiro, entrevistas, vídeos, ela dá vários cursos gratuitos, inclusive de letramento racial, vale muito a pena. Abdias do Nascimento, grande intelectual brasileiro, extremamente relevante, inclusive para a elaboração de políticas públicas, foi indicado ao Nobel da Paz em 2010, fundador do Teatro Experimental do Negro, Museu da Arte Negra, Instituto de Pesquisas Afro-Brasileiros e ajudou a conceber o Memorial Zumbi. Lecionou em grandes universidades nos Estados Unidos e na Nigéria, e deixou um legado importantíssimo de valorização da cultura afrodescendente. Lélia Gonzalez, né, escritora feminista da maior importância, foi uma referência, inclusive, para autores internacionais como a Angela Davis, né, filósofa, ativista, analisou de forma pioneira como opressão racial e de gênero se cruzam, né, falou do conceito de americanidade, né, como é que
as mulheres negras no Brasil vivem e vivenciaram a realidade, né, do patriarcado, até né, revendo o conceito de patriarcado. Então, uma pessoa de extrema relevância para entender a realidade social brasileira. Participou ativamente de movimentos como o Movimento Negro Feminista, deixou obras que abordam temas como racismo, colonialismo, identidade negra, feminismo negro. Milton Santos, considerado um dos maiores geógrafos do mundo, né? A obra dele revolucionou a forma de entender o espaço, a sociedade e o contexto da globalização. Fazia uma crítica ferrenha ao capitalismo e às suas desigualdades, analisava a urbanização, a globalização, defendia uma geografia engajada com a sociedade, lecionou em 6 universidades grandes no Brasil e no mundo, tem 20 títulos, recebeu 20 títulos de doutor honoris causa e vários prêmios internacionais, inclusive o prêmio que é uma espécie de Nobel da área de geografia. Então, é considerado um dos teóricos mais importantes do mundo. E o Mano Brown, sim, que é um rapper, compositor, empresário, né? A gente olha para artistas negros e muitas vezes esquece que a arte é um trabalho intelectual importantíssimo. Ele foi recentemente titulado doutor honoris causa pela Unicamp. A obra dele e dos Racionais MCs já virou currículo de disciplina em universidade, tema de tese escolar, de tese de doutorado, de tese de mestrado, já virou tema de Enem. Então, é uma obra que, ainda que menos reconhecida do que merece, ela sim, reconhecida como uma obra de extrema importância intelectual para pensar a situação da juventude, principalmente negra periférica no país, a conformação das grandes cidades, temas como o encarceramento em massa, como violência contra as pessoas negras, violência policial. Então, eu trouxe, sim, o Mano Brown como um dos grandes intelectuais negros do Brasil, né? Está sempre produzindo projetos musicais e tem esse podcast que entrevista grandes personalidades, né? Inclusive filósofos, intelectuais, e que fala, né, sobre os mais variados temas. Então, vale a pena pesquisar a produção do Mano Brown. E aí vamos para os saberes e povos indígenas. Bom, primeira coisa, né, primeiro dado que muita gente ignora e que é surpreendente, né, a floresta amazônica, ela não é uma floresta virgem. Ela foi moldada e recriada pelos povos indígenas ao longo de milênios. Ela, na verdade, é uma grande floresta de manejo. Então, a maneira como a gente vê e conhece a floresta amazônica hoje, ela só foi possível por conta das tecnologias criadas por esses povos, né? O plantio de determinadas espécies em determinados lugares, o próprio solo da Amazônia, a terra preta amazônica, que é uma terra riquíssima em carbono e nutrientes, ela foi criada intencionalmente, né? Ela foi estudada e criada há milhares de anos pelos povos nativos. Eles usam até hoje, muitos desses povos, né, com essas sabedorias ancestrais, o lixo e o fogo de uma forma controlada para aumentar a fertilidade do solo e a produtividade de alimentos. Os povos indígenas, a gente estava falando do Darwin, mas veja, esses povos também têm uma ciência botânica refinada, também há séculos. Existem várias classificações e descrições de diversas espécies vegetais e os seus mais diversos usos, né? Com técnicas de classificação, inclusive, de botar inveja em muito cientista. Povos nativos desenvolveram técnicas agrícolas com carvão vegetal, que reduzem a acidez do solo, armazenam carbono e ajudam a mitigar o aquecimento global, né? Além do uso controlado do fogo, inclusive para combater queimadas. Medicina tradicional, né, que até hoje colaboram para o desenvolvimento farmacêutico. Tem muita indústria farmacêutica gigante no mercado, né, que vai, inclusive, se apropriar desses conhecimentos sem dar os devidos créditos nem retorno financeiro. Isso é um problema real, né? Então, é preciso reconhecer que essa medicina tradicional ela existe há milênios e ela é efetiva. Construções sustentáveis, né? Suas habitações, vários povos usam materiais naturais,
com aproveitamento total dos recursos, refinadas tecnologias de caça e pesca, um profundo conhecimento do meio ambiente, né, entendendo de forma muito refinada os padrões climáticos, os padrões ecológicos, os ciclos das plantas e dos animais. Né, muito do que a gente tem hoje como tecnologia de agrofloresta é resultado, né, desses conhecimentos. E aí, veja, a preservação ambiental e a sobrevivência do planeta depende grandissimamente, né, da sobrevivência, da proteção aos direitos indígenas. Porque, veja, embora eles representem apenas 5% da população global e ocupem apenas 28% da superfície terrestre, os povos indígenas protegem 80% da biodiversidade mundial, né, incluindo animais, plantas e ecossistemas aquáticos. A diversificação da nossa alimentação. A gente tem sofrido, né, há algum tempo com um empobrecimento enorme dos nossos sistemas alimentares, causando problemas de saúde sistêmicos, com ultraprocessados. A gente tem empobrecido os alimentos que a gente consome. Né? Então, a gente, né, tem uma alimentação global muito dominada por arroz, trigo e milho, até por conta de conveniências econômicas. E os ecossistemas alimentares indígenas preservam e criam, né, gêneros nativos de extrema importância que podem criar uma reserva extremamente relevante para a garantia da alimentação de todos os povos. As suas técnicas de manejo do meio ambiente, elas são as mais adaptadas às mudanças climáticas, porque muitas vezes elas foram desenvolvidas em regiões de clima extenso, com muitas mudanças de climas extremos, me desculpe, com muitas mudanças climáticas ou com condições hostis na natureza, e contribuem para a remoção de carbono da atmosfera. Só os povos, o Purinã, Palmari, Jamamande e Deni conservam 114 milhões de árvores. Isso remove mais de 1 milhão de toneladas de gás carbônico da atmosfera entre 2021 e 2024 e protegem 2,3 milhões de hectares da Amazônia com práticas sustentáveis. Então, veja que a sobrevivência e a proteção dos povos indígenas é fundamental para a nossa sobrevivência num planeta em catástrofe ambiental. Grandes pensadores, Sua Excelência Sônia Guajajara, primeira-ministra dos povos indígenas no Brasil, ativista, formada em letras e enfermagem, né, pela Universidade Estadual do Maranhão, recebeu uma série de prêmios nacionais e internacionais e é considerada uma das 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista Time. Ailton Krenak, né, poeta, ambientalista, líder indígena, filósofo, membro dos imortais da Academia Brasileira de Letras, professor honoris causa da Universidade Federal de Juiz de Fora, ficou muito conhecido pela sua performance e a sua defesa contundente dos direitos dos povos indígenas durante a Constituinte de 89. Daniel Munduruku, intelectual, tem uma extensa obra literária voltada principalmente para as crianças e para os jovens, né, aborda a diversidade cultural dos povos indígenas, professor, ator, ativista, político. Cacique Raoni, né, líder indígena brasileiro da etnia Kayapó, que ganhou uma notoriedade global nos anos 80, 90, reconhecido pela sua luta pela preservação da Amazônia e dos povos indígenas. Davi Kopenawa, né, liderança Yanomami, fundamental para a demarcação do território Yanomami, autor da Queda no Céu, recebeu prêmios no mundo inteiro, se tornou membro da Academia Brasileira de Ciências, recebeu o título de doutor honoris causa pela Universidade Federal de Roraima, né? É constantemente ameaçado de morte, mas continua atuante, inclusive com denúncias na ONU contra as violações cometidas por governos brasileiros. Célia Chacriabá, né, professora ativista e atualmente deputada federal, mestre em desenvolvimento sustentável, doutora em antropologia, luta pela inclusão das culturas indígenas e preservação das suas línguas na educação. Foi representante em vários momentos, continua sendo de seus povos em reuniões internacionais como a COP26, né? E tem um podcast também que ela co-apresenta a partir de um território do seu povo Chacriabá.
Então, veja, né? A gente não tem por que invisibilizar mais essas pessoas, as suas produções, as suas contribuições, né, para a cultura humana, para o legado da sabedoria humana em geral e para a nossa sobrevivência no planeta. Quando a gente perpetua todas essas violências que vem descrevendo lá desde o início dessa aula, o que a gente faz também, além de, obviamente, violentar essas pessoas, violentar esses povos, é diminuir as nossas chances de uma vida de todos e todas, inclusive de brancos e brancas, né? E eu estou me dirigindo muito frequentemente aos brancos e brancas, porque eu acho que é mais ou menos isso que a gente precisa fazer. Eu, como uma professora cientista branca, preciso cumprir a minha tarefa de puxar a orelha de pessoas que desfrutam dos mesmos privilégios que eu desfrutei. Então, assim, a nossa sobrevivência, a nossa dignidade, a nossa riqueza cultural, a nossa riqueza de todas as formas de conhecimento depende de um combate severo, decidido, constante, cotidiano ao racismo, né? Combater o racismo não é só assumir um manual de boas maneiras, né? De não falar esses absurdos que a gente costuma ouvir. É também visibilizar esses povos, visibilizar os seus saberes, visibilizar os seus representantes, né? Como eu disse, isso aqui é só um pequeno apanhado. Tem um extenso material que vai ficar para consulta aí nos slides, uma bibliografia bastante extensa. Consultem, procurem, tem muita coisa disponível na internet. Pressionem seus professores de todas as áreas do conhecimento a resgatar esses saberes e ensinarem, né? Não é só o pessoal de ciências humanas, o pessoal da matemática, da física, precisa ensinar esses saberes que são invisibilizados, tá? É obrigação legal das instituições de ensino, é direito de toda a sociedade, né? E é fundamental para que a gente possa viver num mundo mais justo, mais igualitário e menos violento. Tá certo? Fica aí o convite e a convocação. Até a próximo debate.